Vamos falar de psicopatologia para concursos. Se esse é um tema que costuma assustar pelo tamanho, pode relaxar. Para passar na prova, o que importa não é saber o manual inteiro, mas sim dominar aquelas 3 ou 4 pegadinhas que bancas como a FCC simplesmente adoram repetir. Nesta análise, a gente vai direto ao ponto, com o mapa exato do que é cobrado, focando só naqueles detalhes que separam quem é aprovado de quem fica para trás, sem enrolação. Então, olha só o nosso plano de ataque. Primeiro, a gente vai entender a mente da banca. Depois, vamos dissecar os transtornos mais cobrados, focando não em tudo, mas naquilo que gera dúvida. A seção 4, essa é crucial. São as diferenças que valem pontos preciosos. E, no finalzinho, um teste prático, para garantir que nenhuma pegadinha consiga derrubar ninguém no dia da prova. Bom, vamos começar pelo mais importante de tudo, sacar a lógica da prova. O universo da psicopatologia, a gente sabe, é imenso. Mas o examinador ele tem as suas obsessões. Ele não quer testar um conhecimento enciclopédico. Ele quer ver se a pessoa domina as diferenças mais sutis entre diagnósticos que são parecidos. A boa notícia? Eles são muito previsíveis. E é essa previsibilidade que a gente vai usar a nosso favor. Então, como gabaritar isso na prova? A resposta é bem simples. É parar de tentar decorar o DSM inteiro. A chave é filtrar. E o nosso filtro aqui tem 2 critérios principais: tempo e intensidade dos sintomas. É basicamente nisso que a banca se apoia para criar as questões. Vamos aplicar esse filtro agora e focar apenas no que realmente importa. E vamos ao primeiro campeão de audiência nas provas: transtornos depressivos. A banca sabe que todo mundo estuda esse assunto, então ela não vai cobrar o óbvio. O que ela vai fazer é tentar criar confusão com 2 eixos: a duração e a gravidade dos sintomas. Dominar essa diferenciação é o que realmente faz a diferença. Agora, olha que interessante essa comparação direta. De um lado, o transtorno depressivo maior, que é episódico, é agudo, é uma mudança bem clara no funcionamento da pessoa. Do outro lado, a distimia, que é crônica, é aquele mau humor que se arrasta por anos. A banca vai querer saber se quem está prestando concurso domina essa diferença fundamental entre o que é um episódio agudo e o que é um estado persistente. Anota aí, sublinha, coloca um post-it nesse número. 2 semanas. Esse é o critério de tempo que define um episódio depressivo maior. Se a questão descreve um quadro de, 10 dias, não é depressão maior. É esse tipo de detalhe, o critério de corte do DSM-V, que a banca usa para validar ou anular uma alternativa. Isso é inegociável. E aqui está o contraponto perfeito. Para a distimia em adultos, o critério é de no mínimo 2 anos. Para crianças e adolescentes, 1 ano. Percebe como o fator tempo é o principal diferenciador? A banca adora explorar essa questão da temporalidade. Depressão maior, 2 semanas. Distimia, 2 anos. Simples assim. Seguindo para o próximo tema quente, transtornos de ansiedade. Outro tópico com presença garantidíssima na prova. E a pegadinha aqui começa antes mesmo de entrar nos transtornos em si. A banca adora cobrar a distinção conceitual que o DSM-5 trouxe, que é a diferença fundamental entre medo e ansiedade. Isso aqui ilustra a diferença de forma brilhante. Medo é a reação ao perigo que está bem ali, na frente. É o aqui e agora. Ansiedade, por outro lado, é a preocupação com o e se. É a antecipação de algo que pode ou não acontecer no futuro. Entender isso já ajuda a clarear a base de todos os transtornos de ansiedade. Esse resumo aqui é uma ferramenta poderosíssima para revisão. Ele destila a essência de cada transtorno. Pânico, o medo de ter outro ataque. TAG, aquela preocupação que simplesmente não desliga. Fobia social, o medo do julgamento alheio. E agorafobia, o medo de ficar preso, de não conseguir ajuda. A banca vai apresentar um mini caso clínico. Com esse mapa mental, fica muito mais fácil identificar a palavra-chave e marcar o X no lugar certo. Bom, chegamos na seção mais importante desta análise. Aqui estão as comparações, onde as bancas mais derrubam candidatos. Dominar essas distinções sutis é o que coloca um nome na lista de aprovados, então muita atenção agora. Certo, o ponto crucial é este. A presença de um único episódio maníaco na vida da pessoa define o diagnóstico de transtorno bipolar 1. Fim de papo. Não importa o resto. Se teve mania, é tipo 1. Já o bipolar tipo 2 é a combinação de hipomania com depressão maior. A ausência de um episódio maníaco completo é obrigatório para o diagnóstico do tipo 2. Essa é a pegadinha clássica. Outra dupla clássica de prova. A palavra-chave para anorexia é peso baixo. É o critério definidor. Na bulimia, o foco é o ciclo, compulsão e compensação. Uma pessoa com bulimia pode ter qualquer peso.
A banca vai descrever os comportamentos para confundir, mas a âncora para diferenciar é o critério do peso na anorexia. Isso define a questão. Agora, vamos mapear outros transtornos importantes, mas sempre com aquele nosso filtro estratégico. O foco aqui é cirúrgico. Vamos direto ao ponto que a banca pode usar para criar uma questão. Primeiro, as obsessões no toque. Atenção para as palavras-chave. São pensamentos, são intrusivos e são indesejados. E o mais importante, eles geram ansiedade. A obsessão é o componente mental, interno, aquele pensamento que a pessoa não consegue controlar. E aqui vem a outra metade da dupla, as compulsões. São as ações, os rituais, sejam eles físicos ou mentais, que a pessoa faz para tentar aliviar a ansiedade que foi causada pela obsessão. A compulsão é a resposta à obsessão. A banca pode tentar inverter esses conceitos. É simples, obsessão é pensamento, compulsão é comportamento. No transtorno de sintomas somáticos, o pulo do gato não é o sintoma físico em si. Pode até existir uma condição médica ou não. O critério diagnóstico, o que a banca vai procurar na questão, é a reação psicológica desproporcional. São os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos excessivos em relação àquele sintoma. O foco do transtorno é o sofrimento, não a dor de estômago, por exemplo. Certo, agora vamos para o treino final. A gente pegou uma afirmativa de uma prova real para testar se os conceitos ficaram bem claros. Esta é a hora de simular o dia do concurso e aplicar o que a gente acabou de ver. Leiam com muita atenção essa afirmativa. É uma formulação clássica de banca examinadora. Com base no que a gente acabou de revisar, qual é o erro gritante nessa frase? Pensa aí por um segundinho. Exato, a afirmação está errada. E o erro é clássico, dos mais comuns. O episódio maníaco, bem caracterizado, ocorre apenas no transtorno bipolar do tipo 1 e não no tipo 2. A banca simplesmente inverteu os conceitos para pegar quem não domina essa diferença fundamental. É exatamente este tipo de atenção ao detalhe que garante o ponto na prova. E a gente termina com a pergunta que deve guiar os estudos daqui para frente. Qual é a diferença sutil que a sua banca vai cobrar? O sucesso em psicopatologia não é sobre volume de estudo, é sobre precisão. É sobre dominar os critérios de tempo, os sintomas-chave e as diferenças que derrubam a maioria. Pensar como a banca pensa, estudar de forma estratégica. É isso que deixa a aprovação muito mais perto.